Fala pessoal, começando aqui agora mais um Clique Entrevista e o convidado dessa semana é o delegado Felipe Cury, quem desde já eu agradeço pela presença. Obrigado, Fabrício. Obrigado por estar aqui no seu podcast. Então vamos lá. Delegado, você ficou cerca de 2 anos à frente da Polícia Civil do Estado. Quais foram os maiores avanços e o que você acha que faltou ainda fazer? Bom, nós combatemos o crime organizado de forma sistêmica, criando várias operações contínuas. Operação Torniquete de combate a roubo de veículos, roubo de cargas, receptação. Operação Contenção para combater o avanço do Comando Vermelho. Teve aquela grande operação dos Complexos da Penha e do Alemão ano passado, mas várias outras ações com pedido de bloqueio de bens de Comando Vermelho de mais de 15 bilhões de reais. Operação Rastreio, combatendo roubos, furtos e receptação de telefones celulares. Operação Espoliador, combatia roubadores e latrocidas, né? Com mais de 1.200 presos em 2 edições, ou seja, em 24 horas nós prendemos aí 600 e poucos pessoas sem um tiro disparado, ou seja, com um trabalho grande de inteligência, de investigação, ou seja, uma série de operações e de avanços estruturais na Polícia Civil com a criação de novas delegacias, especializadas de combate à violência doméstica, DEANs digitais, Central de Flagrante Digital, criação das especializadas da Baixada Fluminense e as especializadas que foram inauguradas agora, na semana passada, que vão pegar Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e toda a região dos lagos, ou seja, um projeto meu idealizado por mim que foi inaugurado agora na semana passada, ou seja, uma série de ações estruturais. Mas, delegado, o que a gente percebe é que mesmo com todo esse trabalho, a gente tem a sensação que a criminalidade está aumentando. E os números mostram isso. Qual seria a solução para o Rio de Janeiro, se é que existe uma solução? Exatamente. Você foi preciso. A polícia nunca prendeu tanto, nunca apreendeu tanta arma, tanta droga, tanta munição, nunca combateu tanto o crime organizado, nunca fez pedido de bloqueio de bens e valores, como foi feito na minha gestão, em mais de 15 bilhões de reais. Isso é o recorde histórico, inclusive nacional. Nunca fez tantas grandes operações de combate ao crime organizado e isso não se reflete em sensação de segurança para a população. Sabe por quê? Porque hoje vale a pena ser bandido no Brasil. Sai barato. A gente nunca aprendeu tanto e essas pessoas não ficam presas. Em todas essas operações que eu falei aqui, são milhares e milhares de presos e que eles ficam ali 2, 3, 4 meses, no máximo, presos e retornam e continuam praticando os mesmos crimes. A gente já está cansado de prender o mesmo criminoso 1, 2, 10, 20, 30 vezes. E qual seria a solução? A solução, a única solução, é a mudança das leis. Hoje nós temos crime organizado ultraviolento, praticando uma série de crimes, e temos um vazio legislativo que não atende mais a essa criminalidade ultraviolenta. A gente sabe, por exemplo, aqui que na região de Campos, todo o norte fluminense, noroeste fluminense, as facções estão avançando, estão dominando o território, estão explorando os serviços. A droga hoje, ela corresponde no máximo a 15% do faturamento. O que importa é o domínio do território, porque o território é sinônimo de receita, de dinheiro, explorando todos os serviços. E no entorno desse território, que geralmente são comunidades carentes, onde tem as empresas, os comércios, eles também estão cobrando taxas dos comerciantes, ou seja, todo mundo é atingido, o morador da comunidade e quem mora fora da comunidade. E hoje nós temos uma legislação que não atende à altura, não dá uma resposta à altura a esse tipo de conduta criminosa. Mas vamos lá, o senhor é candidato a deputado federal agora. Eu acredito que essa vai ser uma pauta que você vai levar para Brasília. Só que chega em Brasília e quando começa esse tipo de debate, a gente sabe que vira um fla-flu lá. Vai ter quem defende, vai ter quem é contra. E acaba que no final o projeto, quando é aprovado, não tem nada a ver com o projeto inicial. Então, a gente não tem uma perspectiva que isso vai avançar muito. O que o cidadão do Rio de Janeiro pode esperar dos próximos anos se continuar indo nesse mesmo ritmo? O cidadão ele tem que entender que você pode colocar o melhor governador do mundo, você pode ter a melhor polícia do mundo, que com essa legislação que nós temos hoje no país, não vai resolver o problema. Você pode chamar a Scotland Yard, o FBI, a CIA, o Mossad, você pode chamar até a NASA.
que não vai resolver o problema. Polícia nenhuma do mundo vai resolver o problema do Rio de Janeiro e do Brasil com a legislação penal e processual penal que nós temos aqui. E eu tô te falando porque eu tenho 20 anos de delegado, com vários cargos estratégicos que eu assumi na polícia, várias delegacias estratégicas especializadas, fui secretário, combati na ponta o crime organizado, tomei tiro, perdi colega, coordenei grandes operações, tomei decisões estratégicas difíceis de serem tomadas e a conclusão que eu cheguei depois desses 20 anos de delegado, sempre atuando aí no combate ao crime organizado, é que se nós não mudarmos a legislação, não vai mudar. Então, essa discussão tem sim que ser levada para Brasília e tem sim que ser levada para lá por alguém que tenha experiência. O Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância para o Brasil inteiro. Todo mundo sabe disso. O que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro já é a realidade de vários outros estados aí no Brasil, principalmente na região Nordeste. Bahia, Ceará, você pode Pará, várias outras localidades, inclusive região Norte também. Então, se, como você falou, é difícil você aprovar um projeto de lei, levar essa discussão lá, tem muito viés ideológico, tem muito defensor de bandido lá em Brasília, sim, tem muita gente que não quer que isso aconteça, sim, só que eu acho que a minha diferença para todas essas pessoas é que eu tenho experiência, eu tenho vivência e eu acabei de sair de um cargo estratégico, coordenando grandes ações e tenho conhecimento e sei o que precisa ser mudado na legislação. Então a minha proposta é justamente essa, eu quero ser essa voz lá em Brasília e levar essa discussão para o Brasil inteiro. Muita gente que te apoia agora para deputado federal são pessoas que acompanharam o seu trabalho e aprovaram as ações que você fez à frente da Polícia Civil, como, por exemplo, a Operação Contenção, que foi a que invadiu o Complexo da Maré e teve mais de 100 mortos. Da Alemão. Isso. Da Alemão e Penha. Então, por que não teve uma segunda ação daquela? Justamente por isso. Primeiro lugar, o policial que fez a Operação Contenção, entrou lá como herói, hoje está respondendo. Sabe por que ele está respondendo? Porque hoje nós temos no Código Penal uma legítima defesa, um conceito de legítima defesa que diz que você tem que ter responder uma injusta agressão com meios proporcionais e não tem meios proporcionais quando você está tomando tiro de ponto .50, de ponto .30, de drone jogando bomba na tua cabeça, jogando granada, com mina terrestre. O que nós temos aqui não é uma simples questão de segurança pública. Quando a gente vai para uma área conflagrada daquela, isso se equivale no direito internacional ao conflito armado interno ou conflito armado não internacional. E a legislação hoje, ela não existe uma legislação que corresponda a isso. Como é que você quer que o policial, numa situação dessa, se você chamar qualquer polícia do mundo aqui, ele vai falar, isso não é para eu entrar aqui. Quem tem que entrar aqui são as forças especiais das Forças Armadas. Polícia nenhuma do mundo enfrenta o que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam. Aí o que acontece? O policial vai lá, é recebido dessa forma, com um armamento que o policial não tem. A gente não pode usar ponto .50, a gente não pode usar ponto .30, a gente não pode usar granada, a gente não pode usar drone com bomba. Eu fui o primeiro a alertar essa questão de drone. Semana passada, eu postei um vídeo na minha rede que eu mostro o primeiro aulão de drone no Complexo da Penha. Hoje, agora de manhã, lá no Rio de Janeiro, um drone jogou uma granada, atingiu 2 crianças. Isso já está sendo levado para outras regiões do país. Ontem teve uma guerra de facção, salvo engano, no Nordeste, que jogaram uma bomba na casa de uma pessoa. Onde isso vai parar? E com uma legislação que ela só cuida de, por exemplo, se alguém quiser assaltar a padaria aqui, aí o policial for lá e vai lá e neutraliza o criminoso que estava com 38. Essa é a legislação que existe. Não para cuidar de uma situação dessa de guerra, de conflito armado interno. Então, nessas regiões, o tratamento jurídico para o policial tem que ser diferenciado. E para o criminoso também. Após aquela operação,
Uma das críticas que a Polícia Civil e a Polícia do Rio recebeu é que aquele tipo de operação não resolve o problema. E agora você diz que aqueles policiais estão respondendo por isso e por isso não teve uma segunda fase daquela operação, pelo menos não naqueles moldes. Então, por que ter tido aquela operação daquela forma? Aquela operação ela tinha um objetivo específico. Foi uma investigação de 1 ano para cumprimento de 180 mandados de busca e apreensão e 70 mandados de prisão, uma investigação da Delegacia de Repressão Entorpecente da Polícia Civil. O objetivo era esse. Nós fomos lá e cumprimos o objetivo. As pessoas falam assim, a gente não tem inteligência. Os 180 mandados de busca e apreensão eram locais georreferenciados, onde todos os criminosos que nós monitoramos logaram no Wi-Fi. Eram residências, eram esconderijos, locais de esconderijo de armas, de drogas. Por isso que nós encontramos aquela resistência absurda. Você sabe que quando a gente vai para uma área conflagrada, quanto mais inteligência você tiver, mais confronto você vai ter. A lógica é inversa. É diferentemente de uma área controlada como essa aqui, eu saber que o meu alvo está aqui dentro, a probabilidade de ter uma resistência é mínima. Agora, numa área conflagrada, com as lideranças, com cercadas de centenas de seguranças portando armas de guerra, quanto mais precisa for a sua informação, quanto mais próximo você chega do seu objetivo, mais resistência você vai encontrar. E outra coisa, falar, por que não ocuparam? Sabe por que não ocuparam? Porque o governo federal não quis. Eu pedi os blindados de esteira para a gente passar rápido por aquelas barricadas, iria poupar a vida dos 5 policiais que morreram, que deram a vida pela sociedade, iria poupar todos os policiais que foram baleados, inclusive do nosso delegado Bernardo, que perdeu a perna, a integridade física deles. O governo federal também não quis emprestar. Diferentemente de 2010, quando houve a ocupação do Alemão, e eu participei também, por isso que eu tive a ideia, e emprestaram. Só por picuinha política. No G20 também estava no Rio. No G20 estava lá, fazendo aquele mise-en-scène todo lá na praia do Flamengo. Que onde não tem... Que não tem nada. É só para enganar a trouxa, para inglês ver. Mas por que não fizeram aqui numa operação importante? Poderiam ter aproveitado todo aquele resultado. Vamos ocupar, vamos apoiar o Rio de Janeiro, vamos entrar, vamos dar todo o suporte possível. Porque as polícias de Janeiro não têm condições de ocupar aquilo ali. Não fizeram porque não quiseram. Sim. Agora o senhor é candidato a deputado federal, mas antes de entrar nessa parte política, tem uma pergunta que eu tenho que te fazer, porque eu tenho certeza que os comentários na postagem vão ser só isso. Por que o senhor não foi candidato a governador? Porque fui sondado e quando eu... Em primeiro lugar, eu não venho da política. Eu estou entrando na política agora. Eu não sou político. Eu venho da polícia e não da política. E a política tradicional não quer um governador que nem eu, com as minhas características. Porque eu não vou me sujeitar a certas questões. Então, por exemplo, se falarem, a gente vai te apoiar, mas o secretário de transporte tem que ser fulano de tal. Não, não tem que ser fulano de tal. Tem que ser o cara que eu vou escolher, técnico, habilitado, capacitado, para assumir aquela pasta ali. Assim como eu sou um cara técnico e fui secretário da Polícia Civil, porque eu sou técnico, delegado de carreira, né? Então, assim, acho que muito por isso que não quiseram que eu viesse candidato a governador. E o senhor está no PP, que faz federação com a União Brasil, e a federação ainda não decidiu para quem vai o apoio. Está meio que deixando os candidatos livres. Para quem vai o apoio do senhor para governador esse ano? Para governador, estou esperando definir, mas assim, vai ser algum governador de direita. Caso mantenha o Douglas Ruas, será o Douglas Ruas. E para presidente, o senador Flávio Bolsonaro. E qual a sua relação com Douglas Ruas? Conheço ele da época que ele era secretário de cidades. E ele é policial civil, né? Ele também ele é colega, inspetor da Polícia Civil. E acredito que ele tenha aí boas condições de ser um excelente governador. Em Brasília, qual vai ser a principal pauta do senhor? Minha pauta vai ser realmente a segurança pública, que é uma pauta que eu domino, que eu conheço, tenho conhecimento técnico.
Eu quero justamente lá em Brasília ser um profissional técnico na política, ser essa voz técnica, né? Sem extremismo, sem maluquices, sem... Tem muita gente aí que gosta de falar de segurança pública, mas só fala um monte de besteira, né? Não tem conhecimento técnico, não tem bagagem, não tem experiência, não tem vivência. Eu quero ser essa voz técnica na segurança pública lá em Brasília. Delegado, tem um candidato a presidente, que é o Renan Santos, que ele tem um discurso bastante extremista, que é do prendeu, matou. Que ele fala que vagabundo é assim que tem que ser tratado, que quem roubar celular, essas coisas assim, vai sofrer pena de morte. O senhor acha que pena de morte e prisão perpétua pode ser discutido no Brasil? Com a atual Constituição que nós temos, é impossível. Não tem como. É o que eu estou dizendo. Esses extremismos, às vezes essas bravatas, são coisas que impactam as pessoas, mas isso é completamente inviável, tecnicamente e juridicamente, de ser implementado. Isso que eu estou dizendo. A minha diferença é que eu sou um cara de técnico, de carreira, um profissional, delegado, já atuei em vários cargos de gestão na Polícia Civil e vou levar realmente propostas técnicas e factíveis de serem implementadas para melhorar a questão da segurança pública. Delegado, te agradeço pela participação. Queria antes que o senhor mandasse um recado direto para a Câmara, para todos os campistas, e falasse um pouco do seu projeto. Bom, para toda a população aqui de Campos, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, está doente. É como se fosse um paciente em estágio terminal sendo tratado com um remédio para dor de cabeça, justamente nessa questão da segurança pública. E o remédio a dose tem que ser muito mais forte. E justamente essa dose mais forte é que eu tenho conhecimento, tenho projetos, tenho já 16 projetos que eu já registrei em cartório como compromisso público de serem apresentados lá em Brasília, caso eu seja eleito. Já estou trabalhando em vários outros, justamente coisas que eu vivi durante a minha carreira, que eu vi que esbarraram numa legislação fraca, numa legislação até inexistente, que não cobria essas questões, e eu estou levando justamente isso para Brasília. Então, por isso que o Rio de Janeiro está doente e o Rio precisa de cura. Felipe Cury, te agradeço pela participação. Ficamos por aqui e até um próximo episódio, pessoal.